Boa noite. Mário, posso fazer uma pergunta? Meu microfone tá funcionando? Oi, Agatha. Ai, desculpa. É que eu queria saber se meu microfone tá funcionando. Ah, tá. Não, é que eu não estava no computador, eu só vim agora. Ah, então tá, obrigada. Mas tá, Obrigada. mas
Oi, professor, boa noite. Boa noite. Você me ouve? Boa noite, professor. Sim, Está ouvindo bem? sim. Professor, Não? só um pouquinho que eu vou aumentar meu volume, que tá bem baixinho aqui, só. Acho que agora eu consigo escutar melhor. Eu fiquei muito gripada semana passada, até peço desculpas. Achei até que tava com o vírus pandêmico semana passada inteira. Passei muito, muito mal. E, inclusive, tinha deixado pronto, né? Mas aí eu não conseguia entrar, não conseguia falar direito, né? Agora eu tô melhor, queria pedir desculpas por não poder ter apresentado e não ter avisado. É, eu acabei de enviar um e-mail pro senhor, não sei se o senhor viu, referente à exposição escrita da parte da prova. Tá bom, eu olho depois. Eu não olhei, mas eu posso olhar depois, tá bom? Ah, você Ok, já obrigada. tá melhor agora? Opa, tô melhor, graças a Deus. Tá melhor, né? Uhum. Não fez não era Covid, não, né? Não, era. Dizem que eu fiz lá o teste, não é, né? Falaram que podia ser até uma virose muito forte, Uhum. mas não sei o que que era o certo, assim, sabe? Ah, mas se eliminou a principal suspeita, né? Melhor, né? Mesmo. Uhum. É isso mesmo, né? Que bom, viu? Uhum. Obrigada. Que bom que você está bem, né? Tá bom? Vamos iniciar, gente, né? Começaremos com a Maíra. Nunca sei se é Mayra ou é Maíra. É Maíra. Maíra, então, Maíra, tenha bondade. Tá, professor, eu lembro que a última vez eu acho que você tinha que dar uma autorização, uma coisa assim, para a gente espelhar a tela? Não, Ou não. pedir alguma coisa? Deixa eu ver aqui como que é. Não, embaixo do vídeo tem o share screen, né? Aí você Ai, clica naquela setinha ali. Só que você tem que abrir primeiro no seu computador, sabe? Deixar no teu desktop a lâmina, o que você vai compartilhar. Aí, entendi. tá bom? Não, ele já tá aqui aberto. Deixa eu ver. Galeria. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, 2 minutinhos para ver, porque eu não achei ainda. Na parte inferior, Maíra, tem em verde assim, ó, share screen. Aí você tem uma É que eu opção. tô procurando. Nossa, eu tava procurando share screen e não vi que tava compartilhar tela. Exatamente. Deu certo? Deu, agora sim. Tá aparecendo o PowerPoint? Está. Beleza. Deixa eu vir aqui pro começo. É que eu tô com outra tela aqui. Aí eu achei que podia estar aparecendo o Word. Bom, então vamos lá. Tem que colocar aqui. Não. Nossa, faz tempo que eu não mexo. Isso. Apareceu em tela cheia, né? Tá Sim. ok. Tá, ok. Bom, eu escolhi para apresentar o trabalho a análise do caso Mariana, em Minas Gerais. Esse caso foi um episódio que teve um rompimento de um dos diques da barragem de mineração, a barragem do Fundão. O acidente, né, o qual deu origem ao caso, ocorreu em novembro de 2015 e as responsáveis foram, na verdade, foi a empresa Saramarco, controlada pela Vale, no Brasil, em conjunto com uma empresa australiana. O que ocorreu foi que a lama que adveio dessa barragem que foi rompida
dizimou o distrito de Bento Rodrigues, causou 19 mortos, e a lama chegou a atingir 35 comunidades de Minas Gerais até o Espírito Santo. A bacia do Rio Doce foi totalmente devastada e o acidente foi controlado como violador dos direitos humanos pela ONU. Aqui tem uma foto que eu peguei num trabalho de geoprocessamento que mostra a dimensão do acidente. A barragem que rompeu foi essa barragem aqui. Aí no caminho ela passou mais pela barragem de Santarém, e essa parte em laranja aqui é toda a área por onde escoam os rejeitos. Daí agora, entrando na análise do caso pelas dimensões da sustentabilidade. Bom, o objetivo, de forma geral, é apontar como que as dimensões da sustentabilidade podem ser observadas nesse caso de Marianas, Minas Gerais. O fator social está principalmente atrelado aos direitos fundamentais sociais, a dimensão ética mais no sentido de cooperação como um dever evolutivo. O ângulo ambiental é toda a devastação ecológica causada pelo acidente na bacia do rio, o impacto na flora e na fauna, inclusive na Mata Atlântica e no Cerrado. A dimensão jurídica e política no sentido de resguardo dos direitos fundamentais e também referente ao posicionamento tempestivo da justiça. Bom, o que eu identifiquei da análise do caso é que, na verdade, as dimensões já ocorriam na atividade mesmo antes do acidente, né? A mineração por si só já é uma atividade agressiva. Então, aí aparece primeiramente o impacto econômico visto do pré-desastre. Do aspecto como era construída a atividade de mineração, já dá, antes do desastre, já dá para considerar ela ocorrendo de uma maneira não sustentável. Vez que, às vezes, até o acidente aconteceu por causa da alta demanda dos minérios extraídos e da velocidade de extração. Também tem o fator que o Brasil é considerado o segundo maior produtor de ferro do mundo. O acidente ocorreu num cenário de aumento da demanda internacional. E a partir da análise da produção do minério por município, Mariana, no ano do acidente, era o maior município produtor. Bom, da perspectiva econômica, o que se notava antes do acidente é que, apesar da força econômica da atividade, o dinheiro não era redistribuído pela comunidade que impulsiona a mineração. A população que trabalha como mineradora ou depende da atividade vive, na maioria, de modo geral, em subdesenvolvimento. Isso porque, apesar da atividade gerar emprego na região e os royalties, o que acontece é uma economicidade negativa. Porque, na realidade, esse dinheiro acaba ficando para as grandes empresas e não é devolvido para a população em forma de política pública, né? E com isso, ainda a gente entra um pouco no fator social, porque como a oportunidade de emprego é restrita, porque a atividade de mineração é um monopólio, na realidade, a população fica suscetível aos efeitos das decisões corporativas. Acaba se tornando refém do monopólio. Aí também já entra um pouco no fator social, né? Então, eu meio que entendi que, assim, desde o princípio, antes do acidente, já fica claro o engessamento dos princípios da dimensão econômica de modo sustentável, que seria o peso das duas medidas, né?
do que está voltando como um fator social e o que está sendo só em questão monetária mesmo. Então, seria um engessamento do princípio da dimensão econômica, social e jurídico-política da sustentabilidade, ocasionando, ao invés de desenvolvimento, o subdesenvolvimento da região. Nessa faixa aí ainda de pré-desastre, o que se observava na atividade é a questão social e ética, no sentido de que o distrito de Bento Rodrigues possui uma população estimada de 612 mil habitantes, eu acredito. Não, 612 habitantes, meu Deus, até olhei aqui errado. E 85% da população é negra e de baixa renda, assim como os outros subdistritos atingidos. E esse número pode ser analisado como uma questão da reflexão no sentido de supressão social, histórica e estrutural da população negra. E o questionamento que surge é assim, se de repente houvesse uma outra comunidade inserida ali no entorno da barragem, o descaso com a segurança da barragem, será que seria o mesmo que foi, devido a essa imposição estrutural que a gente já tem na nossa sociedade? Aí a gente já entra em evidência na dimensão ética da sustentabilidade, a qual admite apenas a dignidade humana proclamada. E macula a dignidade humana e respeito para o próximo, também como ofendendo, além da parte ética, a dimensão social, a parte social. Bom, agora já voltando para a parte do que foi visualizado com o acidente. Eu esqueci de passar os slides. O que eu quis dizer ali, na parte econômica, no balanço, é essa ponderação entre os custos e benefícios sustentáveis, do adequado trade-off entre eficiência e equidade. Aqui a parte social também, da supressão estrutural da população negra, e ter em evidência a dimensão ética da sustentabilidade, que admite apenas a dignidade humana. Bom, aí aqui já entrando nos aspectos diretos do acidente, são relativos à infraestrutura urbana e rural e ao meio ambiente. Na infraestrutura rural, ocorreu a morte de animais, perda de maquinário e equipamento agrícola, perda de lavoura e paralisação da produção, que daria enfoque mais para o impacto econômico. Já na questão social, o impacto na infraestrutura urbana é relacionado à suspensão no abastecimento de água e na energia elétrica, no abrigo e alimentação das pessoas. O impacto econômico e social também é visto em relação à dignidade humana, vez que a população perdeu a moradia, o trabalho e as condições de existência, ficando factível a miséria e o alojamento em abrigos improvisados sem condições dignas de sobrevivência. Bom, ainda no fator econômico e social, a redução de várias atividades econômicas das regiões, como agricultura, pecuária, pesca, turismo, comércio, e daí o aumento do desemprego e redução da base tributária, também devido à diminuição da produção minerária, né? Em relação aos fatores ambientais, tem uma nota do ICMBio que diz que o prejuízo foi inestimável, porque a barragem que se rompeu servia como reservatório para rejeitos provenientes da mineração de ferro. E, de acordo com o Ministério Público Federal, o rompimento ocasionou a morte de 14 toneladas de peixes, de 241 hectares de mata atlântica foram
devastados, 3 reservas indígenas foram atingidas, e o estado de Minas Gerais e Espírito Santo tiveram juntos 41 cidades prejudicadas. A lama escoada atingiu diretamente 35 municípios de Minas Gerais. Tem uma nota técnica encaminhada pelo ICMBio, que informou que os níveis de metais encontrados no curso do Rio Doce após o acidente apresentavam como resultados índices acima do permitido pelo CONAM. Acho que vale aqui falar que essa preocupação com a qualidade da água já ocorria antes do acidente, só devido à própria atividade de mineração. Ainda na dimensão de meio ambiente de forma ecológica, ocorre que a bacia do Rio Doce está inserida em 86% no estado de Minas e 14% no estado do Espírito Santo. E ela destaca-se pela disponibilidade hídrica e biodiversidade, ficando a maior parte na Mata Atlântica e uma porção no Cerrado. Só que o leito do rio foi assereado, e o que também trouxe impacto na dinâmica do escoamento de água. De modo geral, então, para o equilíbrio ambiental, levando em conta a qualidade da água, o solo, as espécies ameaçadas e as áreas de proteção permanente, o IBAMA concluiu ser impossível estimar o prazo de recuperação ambiental. Isso porque, em nota técnica, também eles afirmaram que o rompimento carregou aproximadamente 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos, que percorreram 600 quilômetros até chegar ao Oceano Atlântico. Então, é difícil a mensuração do que realmente foi esse impacto. Acabei não passando o slide porque eu esqueci de falar antes, mas eu acho que vale a pena também citar a perspectiva cultural ali, na qual cabe que Bento Rodrigues compõe parte do trajeto da Estrada Real do século XII. É isso? Não, XVII. Desculpa. Então, várias obras foram perdidas, como as igrejas e monumentos culturais também, foram levados pela lama. Aí aqui seria o slide da parte ecológica do caso, que eu também já falei. Não sei se tem alguma dúvida, se eu estou falando muito rápido. Não? Tá. Tá ok. Obrigada. Bom, daí, da dimensão jurídico-política, o que eu entendi é que na análise desse acidente, do caso envolvendo o município e a barragem, que essa dimensão sobrepesa principalmente aos deveres de precaução e prevenção em relação à responsabilização civil. A gente tem que a Constituição Federal estabelece como forma de reparação do dano 3 tipos de responsabilidade: a civil, a penal e a administrativa. Todas elas autônomas entre si. E quando a gente traz essa responsabilização no âmbito jurídico-político para o acidente, o que ocorre, a conjuntura, na verdade, desde 2015 até agora, é que a Vale destruiu um rio que nem a mineração ao longo de 300 anos na região foi capaz de destruir. 19 pessoas morreram, e no sentido de responsabilização, 3 anos depois de Mariana, ainda aconteceu um acidente em Brumadinho, também em Minas Gerais, e mesmo assim não houve a responsabilização efetiva dos envolvidos no acidente. Lá em Brumadinho foi pior ainda, né? Acho que foram 34 mortes confirmadas nas primeiras 24 horas. Mas, enfim, voltando para Mariana. No sentido de tentar mitigar as proporções, a Vale criou a Fundação Renova para gerir os programas de reparação de impactos, mas a fundação se demonstrou pouco eficaz.
Eu vi uma reportagem do jornal É o País que diz que as vítimas não foram totalmente indenizadas, que a lama tóxica, na verdade, a empresa diz que a lama não é tóxica, que é só lama, né? Mas que continua no mesmo lugar, que o Rio Doce continua praticamente morto e ninguém foi preso ou punido como deveria. Logo após o acidente, ocorreu um acordo entre o Ministério Público Federal, a Vale e o Ministério Público do Trabalho, e esse acordo não foi cumprido. Ele foi considerado o maior termo de compromisso socioambiental preliminar da história do Brasil, mas não foi cumprido e acabou que as ações que deveriam ser tomadas pela Fundação Renova, de acordo com esse acordo com o Ministério Público Federal e do Trabalho, acabou indo para a Justiça Judicial. Para a disputa judicial, desculpa. Na disputa, o negócio fica mais feio ainda. Agora, em 2021, o Ministério Público Federal pediu a revogação das decisões do magistrado que coordena o caso, afirmando que as decisões violam os acordos homologados para a reparação dos danos. Em março de 2021, os promotores, procuradores, defensores públicos pediram o afastamento do juiz, arguindo suspeição. Eu estou esquecendo de passar os slides, gente. Isso. Eles pediram afastamento, arguindo suspeição do juiz, e já em outubro de 2020, o Ministério Público Federal já tinha impetrado mandado de segurança para reverter as decisões tomadas por ele. Peguei uma reportagem do Globo dizendo que a lei do pedido do Ministério Público Federal, dia 28 de abril, foi assinada uma carta por 145 juristas e organizações não governamentais, pedindo pelo afastamento do juiz da 12ª Vara Federal. A carta diz que as decisões proferidas pelo juiz prejudicam os atingidos e beneficiam as mineradoras envolvidas. Que há mais de 5 anos não houve responsabilização criminal de ninguém e que os acordos foram descumpridos, que a Fundação Renova é ineficaz, que as decisões têm prejudicado o direito à reparação integral e ao pleno acesso à justiça. Inclusive, tem uma reportagem que eu peguei falando que as decisões do juízo têm... Mayra, você só tem 1 minuto, tá? Desculpa, professor, não sabia desculpa, eu não estava vendo. Enfim, deixa eu apressar aqui assim, rapidinho. Ai, meu Deus. Bom, que na verdade acabou indo para disputa judicial e a ancoragem jurídica política nesse sentido, apesar da Constituição prever o desenvolvimento sustentável, ocorre de uma maneira totalmente ao contrário. Entretanto, a gente fazendo análise ali das ferramentas da sustentabilidade, da Visioning, né, e fazendo um paralelo com a teoria pura do direito de Kelsen, nos fatos que a Constituição denota como uma população, a sociedade regida por ela deveria ser e não como é. Então, quer dizer que talvez a gente ainda está... se a Constituição prevê isso, mesmo sem ser isso o que ocorre de fato, pelo menos a gente já consegue visualizar algum tipo dessa perspectiva. Entretanto, a conclusão, no caso do acidente, de todas as perspectivas da sustentabilidade é de insustentabilidade. Não tem nada ali que se mostre sustentável no sentido dos princípios demonstrados pelas dimensões. E no mais é que eu percebi fazendo que é realmente muito difícil você falar da sustentabilidade de maneira pontual, porque eu tentei delimitar
no texto qual seria o fator econômico, qual seria o social, qual o ambiental, mas acontece que no final eu tive que fazer tudo meio junto, fazer um texto corrido, porque eu não consegui fazer por tópico cada um deles. Acho que é isso aí, então, para não exceder muito tempo. Ok, Maíra, muito obrigado, viu? Obrigada a você, professor. Você pode tirar a sua... Posso. Deixa eu ver aqui de volta agora. Né? Eu achar. Já saiu o compartilhamento ou não? Não, ainda não. Precisa que você tem que ir lá de novo no share screen. Pois é, mas agora sumiu essa minha telinha. Não, embaixo, na parte de baixo, veja, na parte inferior. Aí você... Peraí, professor, é que agora sumiu tudo, gente. Ah, tá, achei. Você descompartilha, na verdade. Tá bom. Parar compartilhamento. Beleza. Deixa eu fechar o meu microfone. Tá, então agora é a Luana. Luana, tenha bondade. Boa noite. Deixa eu compartilhar aqui. Ainda tá mostrando dela para mim. Da Mai. Maíra, o teu ainda está na tela, você tem que liberar. Ó. Senão você monopoliza a tela, né? Tá bom? Maíra? Está ouvindo? Maíra, você não está ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Luana, me ouve? Eu estou te ouvindo, professor. Também. Então, Maíra, onde é que está Maíra? Ela precisa tirar, liberar. Oi, professor. Desculpa. Você precisa liberar a tela aqui, que ficou... Meu Deus, gente. Continua a tua ainda. Peraí, eu vou sair e depois eu volto. Acho que vai ficar mais fácil. Então, aí já libera. Ok. Luana, tenha bondade. Vou compartilhar aqui. Foi? Tá aparecendo para vocês? Está. O caso que eu fiz é da ação direta de inconstitucionalidade 6.288 do Ceará, que foi uma ação proposta pelo PSOL contra uma resolução da COEMA, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente do... Se eu consigo... Ah, tá. Que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente do Ceará. Nessa resolução, eles colocaram mais de 40 hipóteses em que poderia utilizar agrotóxicos sem autorização, sem licenciamento ambiental. Entre essas hipóteses, por incrível que pareça, tinha até áreas de 30 hectares que poderia usar agrotóxicos para irrigar e também cultivo de flores e plantas ornamentais de até 20 hectares. Então, eram áreas muito grandes que eles queriam dispensar a licença. Nessa ação que foi proposta, eles declararam inconstitucional o artigo 8º dessa resolução e por violar o artigo 225 da Constituição Federal, que é o que diz que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E também o artigo 10 da Lei 6.978 de 81 e
o artigo 2º, inciso 1º da Lei Complementar 140 de 2011, que qualquer atividade que polua o meio ambiente exige o licenciamento. Eu coloquei algumas consequências que os agrotóxicos em geral já causam e que essa resolução, se continuasse como constitucional, causaria mais ainda pela quantidade pelo tamanho das áreas que autorizariam usar o agrotóxico. Então, o agrotóxico, além pode causar contaminação do ar, dos rios, dos lençóis freáticos, e isso causa a morte tanto das plantas e dos animais, quanto prejudica o próprio ser humano. E, além disso, também tem as consequências diretamente para o ser humano, que pode causar intoxicação grave, câncer, malformação, danos do sistema nervoso central, entre outras consequências bem graves. Daí eu vim para as dimensões da sustentabilidade, englobando com esse caso. Na dimensão ética, a gente visualiza isso, que nesse caso dos agrotóxicos, os grandes latifundiários e as empresas, o único objetivo deles é produzir mais e lucrar mais. Então, eles não se importam nem com os moradores, nem com as pessoas que moram perto, nem com quem está consumindo aquele produto, nem com o meio ambiente. E isso é essa questão da dimensão ética, isso que a gente deveria pensar. Não precisar de uma lei para não poluir, para não utilizar agrotóxico indiscriminadamente. A gente precisa ter essa consciência ética, moral, de preservar o meio ambiente, tanto para os seres vivos agora quanto no futuro. A dimensão ambiental eu coloquei aqui, que é como quando a gente pensa em sustentabilidade, o que vem na nossa mente essa questão ambiental mesmo. E que a gente, às vezes, até sem estudar, a gente acaba achando que a sustentabilidade não tem tantas dimensões. A gente sempre pensa na questão ambiental. Que é essa questão de preservar o meio ambiente agora, no futuro, e para todos os seres vivos, não só seres humanos. A dimensão social, eu peguei que tem a ver com essa questão que a população social e economicamente prejudicada acabam sendo mais atingidos, tanto os que moram perto de rios poluídos, quanto o exemplo que eu citei aqui, que eu vi numa reportagem, que tinha latifundiários usando aviões pequenos para despejar agrotóxico por cima. Isso realmente respingava nas pessoas que moravam perto, e muitas crianças estavam tendo problemas de pele grave e doenças graves por causa desses agrotóxicos. Então, realmente quem é mais prejudicado, claro que todo o meio ambiente, todos os seres humanos são atingidos, mas os mais prejudicados são, muitas vezes, a população mais simples, os que estão trabalhando perto dessas regiões, ou os que moram perto de rio, que não tem saneamento, a água não vem filtrar, não vem nada. Outra... Deixa eu ver. É isso que eu mostrei no artigo passado, que todos deveriam conviver com um meio ambiente equilibrado, trazendo bem-estar para a população, e não como ocorre. Na dimensão econômica, aí até isso que eu ia falar, que eu coloquei em tópicos, mas é que a gente percebe que tudo está muito conectado, como a Maíra falou. Na dimensão econômica também tem essa questão do lucro da produção que os grandes latifundiários querem alcançar, e que isso deveria ser diferente. A produção e dos bens e serviços deveriam atender às necessidades da população sem prejudicar o meio ambiente, sem prejudicar os outros seres vivos. Uma forma de fazer isso seria encontrar outros meios, né, outras formas de produzir, mesmo que assim, em grande escala, mas sem o uso de substâncias tão tóxicas. A dimensão jurídico-política é realmente o que a gente está vendo, assim, de como a questão da sustentabilidade é um objeto jurídico, é um direito, e o Estado tem esse dever de garantir, tanto o Estado quanto a coletividade tem o dever de garantir o meio ambiente para as gerações futuras e garantir esse direito que é de conviver num meio ambiente ecológico sustentável, com bem-estar.
E agora eu linkei 5 ferramentas para sustentabilidade. Na questão da visão, eu coloquei que a gente precisa enxergar as coisas de forma realista para poder mudar, precisa ter uma noção de toda a situação que tem. Eu usei especificamente o caso que eu estou fazendo agrotóxico, e tem que fazer muitas pesquisas, estudos, para arranjar uma forma de mudar isso, seja por outros meios, seja pela redução do consumo, e, e é isso, essa visão dos problemas para poder resolver. E também coloquei da agricultura regenerativa, que é uma opção de não só não degradar o meio ambiente, como também ajudar a regenerar. São alternativas de plantações, alternativas e também tem estudos de alternativas de agrotóxicos que são menos nocivos e ou são mais naturais. E essa é a forma que a gente tem que encontrar de resolver essa questão. As redes de comunicação, que tem relação com os grupos menores, que também para subsistência, também grupos menores que eles têm uma relação melhor, poderiam ter uma relação melhor entre eles se a gente incentivasse essa prática, para realmente produzir de forma mais sustentável e também sem prejudicar a população mais simples, sem prejudicar os pequenos agricultores. A questão da sinceridade também voltei no primeiro tópico, que é ver a realidade como ela é. A gente tem que enxergar todos os problemas como eles são para poder arranjar uma solução adequada, porque se a gente não faz estudo, não faz pesquisa sobre isso, não entende sobre o assunto, fica muito difícil de achar uma solução. E o aprendizado também, essa questão das pesquisas, dos estudos, que arranjar outros métodos, arranjar outras formas de reduzir o consumo também, outra forma de vida, para a gente conseguir alterar essa situação sem prejudicar tanto o meio ambiente. E esse aqui também, que também tem a ver com isso que eu falei, que é todo interligado, também tem a ver com a questão do individualismo, da produção está direcionada só para o lucro, para a produção em massa, e não chegar ao outro, não chegar à população que está prejudicada social e economicamente, não chegar aos outros seres vivos. E é isso que precisa para alterar para conseguir melhorar a situação do meio ambiente, para conseguir para ser sustentável mesmo, se colocar no lugar dos outros e não só pensar em si mesmo, no seu consumo, na sua produção, no seu lucro, buscar beneficiar todos de uma maneira geral. Assim. E acho que é isso mesmo. Eu fiz mais nessa questão de visualizar que as empresas querem sempre muito lucro e muita produção, que a gente precisa alterar isso usando outros meios, incentivando os pequenos produtores e o Estado também, as empresas, o Estado e os próprios indivíduos arranjarem uma forma de incluir as pessoas nessa questão da sustentabilidade e todo mundo viver de uma forma com bem-estar, não só marginalizado, sofrendo os impactos das ações de quem tem mais poder, mais dinheiro. E é isso. Ok, Luana, muito obrigado, viu? Você pode retirar a sua... Deixa eu... Agora, Agatha, por favor. Oi, só um segundo que eu vou abrir aqui as coisas. Não posso demorar muito também, estou tomando tempo dos outros. Espera aí. Aqui. Sure. Vocês estão vendo? Sim. Então, eu vou começar a minha apresentação. Eu fiz sobre um caso de abrangência menor, mas eu acho que é muito importante pela questão dos precedentes, porque é uma coisa que acontece no Brasil que não existe muita regulação, porque o Brasil tem muita extensão de terra, né?
e vários biomas, o que não permite ser feita uma fiscalização mais pesada sobre isso, né? Então, eu fiz do meu caso sobre um caso de um imóvel localizado em área de preservação ambiental, tá? Essa foi uma ação civil pública, né, impetrada pelo Ministério Público Federal e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, né? Essa ação civil pública teve o intuito de pedir, deixa eu já passando, foi uma ação civil pública contra um condomínio construído de maneira irregular na ilha de Baunilha, e essa ilha é dentro do Parque de Conservação Nacional de Ilha Grande. Então, é uma área de preservação ambiental permanente, né? Os pedidos que foram feitos nessa ação foram de demolição do edifício, né, da edificação, e elaboração de um projeto de recuperação ambiental da área prejudicada, tá? O julgamento foi a favor do Ministério Público, né? E a sentença que foi proferida na segunda de juízo à quo foi que era necessário que seja a demolição por parte da parte ré e um projeto de reparação de danos ambientais, né? Esse processo foi para recurso, né? E o TJ, Tribunal Regional da 4ª Região, manteve a decisão da segunda vara de Umuarama. Tá. A gente tem que falar aqui que foi muito importante para esse julgamento que esse condomínio não tinha registro nem no instituto, né, que faz esse registro, que verifica toda essa questão ambiental, se poderia ser feito, quais os tipos de edificações que poderiam ser realizadas nesse local. Nessas áreas podem ser realizadas construções, melhorias de utilidade pública, aquelas que tenham abrangem interesse social e de atividades eventuais, trilhas, porém, de baixo impacto social. Estou usando trilhas como exemplo. Poderia ser até uma plantação, que a gente falou, com o professor que a gente falou, aquela plantação que você usa a parte de baixo da floresta para plantar alimentos, vários tipos de variedades de vegetais, flores, tudo mais. Né? Aí eu fiz a análise da dimensão social desse problema. Não é uma dimensão social que eu vejo que seja como o desastre de Mariana, como os desastres que foram passados anteriormente. Porém, como eu já disse, é um problema que ocorre muito no Brasil por falta de educação e por falta de as pessoas saberem como também denunciar esse problema, né? Esse problema, a dimensão social para mim foi um pouquinho complicada de encontrar. Porém, eu pensei, a dimensão social, nesse caso, eu acho que foi dada porque a população desse lugar vive diretamente do turismo, né? E se alimentam de pesca, na maioria. Então, é um problema social muito grande, porque essa residência, esse condomínio gera dejetos. Esses dejetos não têm saneamento básico, não tem esgoto, portanto, vai para o mar. Então, a pesca é prejudicada, o turismo ecológico que é feito na região também é prejudicado. Então, a dimensão ética que eu vejo que a pessoa que construiu esse condomínio não pensou como um todo, né? Ou seja, todo mundo tem a função de ser solidário com o que o outro também vai passar, porque o interesse ambiental das águas, dos poluentes que podem trazer esse tipo de construção, pode gerar danos no presente e muito maiores no futuro. Então, essa parte da dimensão ética que eu não vi. Fora que é permitido fazer construções nessas áreas, porém não foi respeitado nenhum dos critérios. Inclusive, no caso, não foi feito nenhum registro. Então, poderia ser aproveitado como ecoturismo. É uma das prerrogativas. Porém, nem isso eles tomaram em conta. Então,
a dimensão ética eu achei que ficou faltando aí para o caráter de sustentabilidade, né? A dimensão ambiental. Essas construções, elas trazem tantos danos ao ecossistema, né? Fauna, flora, como também na água, que é o mais importante, assim, que eu vi de água e modificação do entorno. O barulho prejudica, o lixo, né? Coleta de lixo, que provavelmente não é muito adequada. Então, tudo isso é importante, uma vez que nossa Constituição traz que é um direito fundamental da gente ter um ambiente ecologicamente equilibrado, né? A dimensão jurídica, né? Eu acho que a nossa dimensão jurídica desse trato, a lei, eu acho que está bem apoiado, né? A gente tem bastante lei que rege isso. O problema é a fiscalização, que eu acho que deve ser pensado quando são realizadas as leis. Então, para mim, eu acho que esse problema seria resolvido, né? Se a gente tivesse maior fiscalização, né? E também educação, né? Porque você explica para uma pessoa sustentabilidade, que eu via muito da educação. Porque se você sabe uma coisa, você passa, né? Então, eu acho que falta esse âmbito também de informação, né? Aí, o que eu faço? As análises das 5 ferramentas de sustentabilidade, né? Então, vou começar que eu fiz umas anotações, não vou me perder aqui. Tá? A primeira, né? O Weizen. Eu não sei se eu falei certo, desculpa. Mas é o dever ser. Então, eu acho que para esse problema, o que deve ser feito é proteção dessas áreas, né? Com mais afinco. Dizem aqui que a gente tem que partir de um pressuposto geral, né? Para ir para um pressuposto específico. Então, acho que a gente tem que ser tratado mais de forma geral, que é a sustentabilidade, para a gente poder chegar nesses pequenos casos que também são de suma importância. Não precisar de um desastre natural muito grande para a gente perceber o que a gente perdeu, né? A rede de comunicação. Hoje em dia, eu acho que na época que eles fizeram isso, está bem atual, por causa que as redes de comunicação, hoje em dia, a informação é muito rápida. Só que você também tem que saber aonde buscar essa informação, né? Então, é uma grande importância para isso não acontecer mais, a gente conversar com pessoas que entendem, a gente ver medidas, né, protetivas, saber o que a gente tem direito. No âmbito da sinceridade, eu acho que eu coloquei no caso da veracidade da informação, né? Então, a gente tem que ser sincero com o que a gente está buscando, com os objetivos, tudo. E a sinceridade, para mim, está diretamente ligada ao aprendizado, nesse caso, porque a sinceridade a gente estuda, né? E para mim, no aprendizado, além de estudar, a gente também começa a ver as funções práticas. E onde que a gente coloca em prática isso é no amor, usando a equidade, usando a questão de que a importância não é só para mim, é para o coletivo, sabe? Então, a empatia. É isso, minha apresentação. Não sei se ficou claro. Bom. E a última ferramenta, onde é que entra? O amor? Sim. O amor, eu vejo que o amor é se prestar no lugar do outro, sabe? Colocando em prática tudo aquilo que a gente viu no aprendizado e na sinceridade. Então, por exemplo, eu precisaria construir um condomínio aqui? Tenho que ser empático com a minha, não só as próximas gerações, porque sustentabilidade não é só pensar nas medidas, nas futuras catástrofes, né? Na prevenção, nas futuras catástrofes, mas é também pensar no agora, novos jeitos de fazer as mesmas coisas. Então, eu acho que o amor entra aí. Não sei se está correto. Muito bem, Agatha. Agora o Deixa eu ver Leonardo. como que eu descompartilho isso.
Você tem que ir lá de novo no share screen, aí liberar a tela. Conseguiu? Pera, calma. Eu já tô aqui no share. Pera aí. Gente, isso é muito difícil. Stop. Aí. Foi. Não é tão difícil assim, não, olha. Tá bom, então. Leonardo, tenha bondade. Só um pouco, professor. Calma aí. Professor, eu vou sair da sala rapidinho porque eu tenho que entrar no meu celular, tá caindo a internet no computador. Tá bom? Tá bom? Eu volto. Opa, pronto, professor. Agora deu certo. Boa noite. Então, vou apresentar meu trabalho. Eu peguei um julgado do TRF5. Não sei se o professor chegou a receber no e-mail. Parece que deu um problema. Precisa que reenvie, professor? Eu tô com ele aberto aqui, mas parece que deu um erro. Então, qualquer coisa eu Peraí, reenvio. deixa eu dar uma olhada aqui no meu. Tá aberto aqui o e-mail, só um pouquinho, Leonardo. Tá. Eu recebi da Luana, da Ágata e da Maíra. Uhum. Eu não Então, espera aqui. chegou. Eu vou só reenviar ele. Eu não preciso nem ver se o professor recebe. Eu acho que foi um problema com o usuário. Ah, é? Aham. Com o meu, na verdade. Ah, o teu, né? Você mandou Aham. para o meu institucional, né? No meu. Isso, em Curitiba. Aham, tá. Não chegou ainda. Tá, dá uma atualizada, porque eu acabei de reenviar ele. É? Peraí. Aham, acabei de reenviar. Deu uma. Só um pouquinho. Eu coloquei no título dele Uni Curitiba, para achar mais fácil. Tá. Chegou, Leonardo. Chegou? Ah, Chegou. tá. Então, posso começar? Tenha bondade. Eu peguei um caso do TRF5 de Pernambuco, que é um caso sobre tráfico de animais silvestres. Houve uma CPI, né, uma comissão parlamentar de inquérito sobre suspeita de tráfico de animais pela região ali do Mato Grosso do Sul. Então, a CPI entregou um relatório para a Polícia Federal que deflagrou uma operação que investigou diversas pessoas, foi uma investigação bem detalhada, bem minuciosa, e ao final dessa operação, eles identificaram 27 pessoas envolvidas no tráfico de animais silvestres, que envolvia, assim, identificaram 3 rotas principais, uma pela Bolívia, uma pela Venezuela e uma aqui no próprio território nacional, na região de Goiás, onde os principais animais que eles traficavam eram canários, rouxinóis e, deixa eu ver o nome dos outros, pitacilgos e pitacilgos. Então, a Polícia Federal entregou esse relatório para o Ministério Público, fez a denúncia dessas 27 pessoas, e no caso o acórdão que eu coloquei aqui é uma apelação de uma dessas pessoas sobre a quantidade de pena. Essa pessoa acreditou que recebeu uma pena muito maior do que deveria. Então, eu fiz a análise, né, sobre os aspectos. Então, num primeiro momento, os aspectos éticos, ambientais, sociais, econômicos e jurídicos, em relação ao que o Juarez Freitas colocou, eu coloquei que no livro dele ele fala sobre a constitucionalização da sustentabilidade, né? Então, nesse caso, eu entendi que, assim, ocorreu uma CPI e depois uma investigação, uma operação e denúncia de tantas pessoas,
E uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar é que essa operação de tráfico de animais era tão grande que foram identificados só em multas pelo IBAMA sobre o armazenamento, o transporte desses animais, somaram em 30 milhões de reais em multas. E durante a operação, a polícia identificou o tráfico de mais de 2.000 aves, só durante a operação. Essa operação também descobriu que esse tráfico ocorria já há mais de 10 anos. Então, foi uma operação bem grande, bem relevante assim, para o contexto de coibir o tráfico de animais. Então, sobre os aspectos sociais, ambientais, etc., eu achei interessante porque, assim, se essa operação de tráfico estava nesse nível, é porque ela já era bem estruturada. Então, quer dizer que num momento anterior houve uma falha, né? Uma falha social em impedir essas práticas, porque no tamanho que ela estava, há 10 anos atrás, em qualquer ponto, ela poderia ter sido descoberta, né? E o tráfico de animais, ele é uma coisa que afeta diversos aspectos, né? Tanto econômico, quanto ambiental, quanto sanitário. No ponto de vista ambiental, o tráfico de animais ele pode colocar em risco as espécies que estão sendo traficadas, né? Porque uma vez que tantos animais assim são deslocados dos seus habitats, isso causa um desequilíbrio, né? Por exemplo, os canários, a retirada deles dos ambientes, eles acabam afetando tudo, né? Tanto os animais, os insetos que eles se alimentam, quanto os animais que se alimentam dos próprios canários, né? Outro aspecto, o sanitário, como eles são animais silvestres, você retirar eles da natureza, onde eles são criados sem nenhum cuidado, eles podem contrair doenças que podem ser transmitidas depois para os seres humanos ou acabar contaminando outros animais, alguma coisa assim. E econômicos, porque é uma atividade que, pelo tamanho, movimentou muito dinheiro e esse dinheiro é um dinheiro ilícito, né? É um dinheiro que não passou pela regularização, fiscalização, não sofreu taxa, nem não teve emissão de licença ou alvará para a criação dessas aves, transporte, etc. E muitas vezes foi falsificado o próprio aqueles anéis que vão nas patas das aves para identificação, né? Então, nesse aspecto também achei que violou o paradigma da sustentabilidade, né? E juridicamente é óbvio, né? É um crime o tráfico de animais e também teve o crime da associação, né? Porque isso ocorreu antes de 2013, então ainda não chegou na lei de organizações criminosas, então eles foram condenados pela associação. Agora, analisando sobre as 5 ferramentas de sustentabilidade, eu vou passar uma a uma, que eu acho que é mais interessante do que falar no geral assim. Sobre a visão, eu entendi que, como a visão ela busca que a economia seja pautada no meio e não no fim, quando essas pessoas utilizam os animais justamente somente para o fim econômico, elas acabam, né, desrespeitando essa parte. É muito individualista, é muito egocêntrica você utilizar animais e revendê-los para qualquer pessoa, né? Não tem controle nenhum. Eles capturam, maltratam, porque esses animais são colocados em gaiolas minúsculas, com temperaturas altíssimas, causam estresse e machucam as aves, e são vendidos para qualquer pessoa que tenha dinheiro a oferecer, né? Então ela acaba usando os animais como um fim e não como um meio, né? Não respeito a sustentabilidade. Então, sobre o segundo aspecto das redes de comunicação, eu achei que diretamente esse acórdão não causa, não é diretamente ligado às redes de comunicação, mas assim, pensando sobre uma operação desse tamanho, com tantas pessoas denunciadas, entendi que, apesar de diretamente não haver uma informação, vai causar reflexos, né? Essa decisão vai ser
repercutida na sociedade, e principalmente nessas comunidades que praticam isso. Porque as pessoas vão perceber que é uma atividade que, apesar de existir há 10 anos, ela foi investigada e praticamente todas as pessoas envolvidas foram denunciadas e agora estão sendo condenadas. Tanto que essa pessoa está recorrendo de uma condenação. Esse acórdão que eu coloquei é uma apelação de uma condenação criminal. Então, eu entendi que esse aspecto, o acórdão vai ser útil nesse sentido, em trazer uma publicização de que o Estado não permite essas condutas, né? Até por ser uma questão, como o Juarez Freitas tinha colocado, que é um direito intergeracional, né? Não afeta somente aquelas pessoas que estão praticando e nem as suas comunidades, mas assim as gerações que vão vir. Agora, sobre o aspecto da sinceridade. Essas pessoas, infelizmente, entenderam que aqueles animais eram um luxo. Você está vendendo o animal por ele ser exótico, então eles acabam não respeitando a natureza, né? Eles acabam não, desculpa, não respeitando muito a natureza. Eles entendem como uma fonte de renda e não como um objeto a ser protegido. Então, e a gente precisa realmente de que essa atividade seja monitorada e controlada. Como eles não respeitaram nenhum processo de criação dessas aves, não teve essa sinceridade. Foram animais capturados na natureza e vendidos indiscriminadamente, né? E essa é uma atividade que causa riscos, até pela sua desregularização. Então, o aprendizado, eu acreditei que essa sentença serviu bastante para o aprendizado da sociedade. A sociedade entender e buscar não comprar esse tipo de animal, por causa que não adianta a gente só perseguir quem faz o tráfico, né? Quem captura, transporta e vende. Mas a gente tem que conscientizar também as pessoas que compram, as pessoas que acham que esses animais são brinquedos e não os tratam como o que eles verdadeiramente são animais silvestres, eles não estão acostumados à vida em cativeiro, eles não foram criados para a vida em cativeiro, e se a gente for pensar, eles também vão sofrer diversos danos psicológicos com isso. Apesar da gente não ter um entendimento muito profundo da psicologia dos animais, uma coisa óbvia que eles sofrem também psicologicamente com o cativeiro. E não, ainda no aspecto do aprendizado, apesar de eu entender que não foi diretamente essa decisão não foi suficiente para o aprendizado, talvez ela seja um início para as pessoas também perceberem para as pessoas que foram condenadas perceberem que não é uma terra sem lei, elas precisam entender que tem consequência dessas ações, as comunidades que praticam isso, principalmente as comunidades que ficam na fronteira com os países que têm essas aves exóticas, essas comunidades entendam que é uma prática ilegal e que será punida, será investigada e punida, e assim a gente espera que no futuro essa prática vá se extinguindo. Aos poucos, através dessas investigações e condenações, essa prática vai sumindo. E por fim, o último aspecto do amor, eu entendi que as pessoas que cometeram esses crimes, elas não tiveram amor nenhum. Novamente, elas foram egocêntricas, individualistas e não respeitaram nem a fauna e nem o planeta, né? Porque essas aves são só uma parte do ecossistema. Se você acaba afetando um, você afeta o todo. E apesar de serem Bolívia e Venezuela, ainda pode causar um impacto nas próprias comunidades onde essas pessoas vivem, aqui no Brasil. E utilizar essas aves somente para um fim econômico, quantitativo no caso, né? Um fim econômico sem repensar os impactos, é muito individualista e é muito um paradigma
ultrapassado. A gente tem que ir num novo paradigma que busque o desenvolvimento sustentável, onde essas aves vão ser criadas em locais específicos, com os cuidados específicos, para uma venda regulamentada, certo? Então, eu, eu me embolei um pouco, mas eu acredito que é isso o meu trabalho. O professor gostaria de fazer alguma pergunta? A conclusão geral, Leonardo, o que é que você conclui? O que eu concluí é que, assim, um caso desses que passou por 10 anos despercebido, que movimentou 30 milhões de multas e 2.000 aves, é um caso muito grave. É um caso que a gente deveria estar 10 anos atrás coibindo, porque se foram 2.000 aves só no período de investigação, só Deus sabe quantas aves foram traficadas desse modo, né? E os danos causados, eu duvido muito que ocorra um estudo sobre os efeitos dos danos causados, mas a gente pode supor que não foram poucos, né? Então, apesar de causar bastante revolta esse caso, eu entendo que a justiça tardou e, no caso, falhou um pouco, porque nessa pessoa específica que está apelando, eu encontrei a pena dela muito baixa. Ela foi condenada em 2 anos e 6 meses, e depois dessa apelação, que foi parcialmente provida, a condenação dela final ficou em 1 ano e 6 meses por tráfico de animais e associação criminosa. Então, eu entendi que foi muito pouco, não foi suficiente para poder realmente punir essa pessoa pelos danos e prejuízos que ela causou tanto à sociedade quanto à natureza. Então, apesar de formalmente ela atender as ferramentas da sustentabilidade, eu achei que ela não foi materialmente suficiente. Eu acho que deveriam ocorrer uma maior fiscalização e uma maior repressão a esses crimes, porque, como a gente vê nas notícias aí, ainda é uma prática muito comum, tanto de quem vende como de quem compra. Muita gente ainda compra esses animais sem ter peso algum na consciência. Então, a gente ainda está falhando na parte do aprendizado. Muito bem, Leonardo. Quero um comentário geral sobre os trabalhos. Eu acho que contemplam os propósitos que eu havia orientado, tá bom? Fiquei bem satisfeito. Na semana que vem só vai ser uma devolutiva, tá bom? Aí a gente encerra esse ciclo, né? Desse modo. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Além do Leonardo, que falou bastante, né, Leonardo? Hoje você... Falei, acabei me empolgando. Não, tá no prato, porque eu havia imaginado falado em torno de 20 minutos, né, para fazer uma apresentação dessa, né? Até 20 minutos, mas o seu tempo deu 15 minutos, que é o Uhum, suficiente para expor o caso e fazer essa análise, né, que eu havia uhum. orientado, né? Tá bom? Tá bom. Então, se ninguém quer falar nada, gente, eu quero desejar uma ótima semana para vocês, tá bom? Uhum. Prazer conhecê-lo, viu, Leonardo? É Prazer, professor. um garoto simpático. Tudo de bom na vida e se cuida, gente, tá bom? O senhor também. Uma boa noite. Boa noite. Boa semana, professor. Boa noite. Ok.